Muito boa noite, mais uma quarta-feira, estamos aqui estudando o livro Jesus e Atualidade. Nós vamos continuar hoje o estudo do capítulo 13º, Jesus e Revolução. Estamos falando dessa característica revolucionária que Jesus trouxe no nosso tratamento físico e tratamento psíquico. Jesus como nosso psicoterapeuta. Foi a época em que aqui esteve encarnado e continua sendo. Quando nós estudamos as suas lições, nós estamos, de certa forma, fazendo uma terapia com o médico Jesus. E assim, com essa disposição de fazer essa terapia, nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje, continuando, né, esse assunto instigante no qual aprendemos muito. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão ao vivo aqui e aqueles que vão participar assistindo ao vídeo. Eu peço que curtam esse vídeo, se essa mensagem faz sentido para você. Compartilhem com aqueles que vocês acham que pode se beneficiar dessa mensagem, porque fazendo isso, vocês estimulam o crescimento do nosso canal, levando essa mensagem a mais pessoas. Eu agradeço o seu like, o seu compartilhamento. Muito obrigada. Então, vamos lá. Feita a minha propaganda, vamos para o nosso estudo. Eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder relembrar o que já vimos. Então, vamos lá. Olha só, hoje é 17 de março, nós estamos entrando hoje nessa segunda parte, tá? Então, esse capítulo, como a Joana, né, sempre faz, ela faz uma divisão por assuntos. A primeira parte, ela nos falou sobre a psicoterapia do Evangelho, ou seja, Jesus como psicoterapeuta. A segunda parte, que é a que vamos adentrar hoje, vai falar dessa revolução íntima. Que revolução é essa que Jesus propõe? Uma revolução de dentro, não uma revolução de fora para dentro, mas uma revolução de dentro para fora. E por fim, que não vai ser hoje, nós vamos ter os conselhos da mentora. Bom, como eu disse nessa primeira parte, que Joana falou da psicoterapia do Evangelho, lá ela vai nos dizer que o homem, ele esconde-se dos outros e de si mesmo, principalmente nas palavras, ele não se mostra quem ele realmente é. E por outro lado também, poucas pessoas sabem ouvir a si mesmo e ouvir o outro. Mas Jesus foi um psicólogo profundo. Jesus também foi um educador, porque nos diálogos em que ele mantinha com as pessoas eram rápidos, e ele fazia com que o ser, né, com que a pessoa, o indivíduo, buscasse no seu próprio conhecimento interno as respostas para as situações que a pessoa trazia, né, para Jesus. Então, Jesus não resolvia o problema das pessoas, o que ele fazia era levar as pessoas a chegar às conclusões, levando em consideração o conhecimento que ela já tinha, ou que ela se resignasse com a situação, ou que ela buscasse dentro dela quais eram as ferramentas que ela tinha para ela mesma sair daquela situação. Era por isso que em muitos milagres Jesus dizia: a tua fé te curou. Por quê? Porque era a pessoa que buscava nas suas próprias potencialidades os elementos para que ela pudesse ser curada, muitas vezes fisicamente. E aí nós tivemos uma reflexão muito interessante essa semana, nesse sentido. Imagine-se frente a frente com Jesus. Jesus olhando para nós, e Jesus não vê o corpo, né, gente? Nós sabemos isso. Jesus vê a nossa alma. E como ele vê o nosso íntimo, nesse momento, o que Jesus diria? Muito bem. Essa pergunta nos pega, né, no contrapé.
Frente a... Oi, Eliana, você fez um tchauzinho? Não, só tá... Ah, tá. Ela nos pega no contrapé. Me pegou, pelo menos, não sei vocês. Eu fiquei pensando, imaginando-me frente a frente com Jesus. E só de me imaginar frente a frente com Jesus, eu já me revelo, sabe, gente? Eu acho que foi um tipo de um espelho. Eu não sei se a mesma coisa aconteceu com vocês, vocês me contam. Mas eu achei uma coisa muito interessante, porque acho que coisas que eu nem declarava para mim mesma, quando eu comecei a me imaginar frente a frente para Jesus, ela veio à tona, fez uma, como a gente chama, uma catarse, né? E eu cheguei à conclusão que eu diria, porque é isso, né? Não é o que Jesus diria, né, Ronaldo? A proposta. Eu não. Eu entendi direito aqui. Estou de frente a frente. É o que Jesus diria para mim ou o que eu diria para Jesus? Eu ia perguntar, Andréia. Vamos lá? Vamos lá? O que está escrito aí, ó? Vocês Não estão dava, vendo? Então, se não dava para trocar o caderninho. ah, o que o mestre O que diria. eu fui fazer, mestre? Isso. Então, o que Jesus diria é fácil para mim. Eu acho que Jesus iria compreender e dizer siga adiante, né? Eu acho que é isso. Então, a dificuldade maior para mim foi o que eu diria para Jesus. Isso eu acho que seria difícil, sabe? E, enfim, foi essa minha experiência, né? E eu cheguei à conclusão que tem certos sentimentos aqui que às vezes eu achava que estava controlado e não tá não, sabe? Que se Jesus olhasse para dentro de mim, ele ia ver muita coisa tumultuada, ele ainda ia ver muita revolta. Essa semana, inclusive, eu percebi que, assim, ainda tem em mim muito julgamento, porque eu vejo as situações que nós estamos passando, assim, e eu muitas vezes me rebelo, que eu acho que não devia ser assim. Então, ainda falta muita indulgência. Enfim, eu consegui fazer esse exercício, né? Não vou contar todos aqui, mas eu consegui fazer esse exercício. Eu achei que o exercício foi muito bom para mim, porque eu realmente me imaginei frente a frente com Jesus e ele sendo meu psicoterapeuta. Isso foi muito bom, tá? Se alguém quiser partilhar, à vontade. Se não quiser, a gente continua. Márcio está levantando a mão? Pois é, desde a Vontade. primeira vez, desde a primeira vez que eu li a reflexão, a resposta, e eu li várias vezes, pelo menos umas 4, 5 vezes. E sempre a resposta que eu encontrei para o que Jesus diria, sempre foi a mesma. Sei lá, de uma forma bastante simplória, simples. Mas eu imaginei ele me olhando e falando assim, desiste não, sabe? Porque ele sabe, porque eu converso muito com ele, e então aí vai chegar a oportunidade dele, como diz aí na reflexão, né? Tivesse frente a mim, eu frente a ele, ele já saberia o que me responder das minhas conversas com ele. Então, esse desiste não resume tudo. E aí todas as vezes que eu procurei saber, meditar numa resposta mais ampla, sei lá, só me veio essa, desiste não, sabe? Então, porque eu acho que ele está vendo o esforço que eu faço. Eu não estou tendo, às vezes, muita conquista num lado, às vezes uma melhora mais significativa de outro. Então, ele está acompanhando. Eu tenho plena certeza disso, os meus esforços e os meus desforços também. Mas a resposta que eu sempre imaginei que teria dele seria esse: desiste não.
É bem a característica dele mesmo, né, Marcos? Acho que é isso, nos apoiar, nos estimular a continuar mesmo. Oi, Ed. Oi. Então, no meu caso, eu também entrei nessa questão do julgamento, sabe? Que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem uma tendência a ficar julgando uma série de coisas, né? E eu me propus a isso. Eu falei, olha, não vou ficar julgando mais. Então, muitas vezes eu me pego assim, querendo julgar, e eu já falo, não, para aí, não vai julgar, entendeu? Analisa, pensa, mas... E eu imaginei isso, que se Jesus estivesse assim na minha frente, talvez eu não tivesse nem palavras, como você falou, né? Mas eu acho que talvez ele diria assim, olha, você está tentando, então continua. Mas não que ele fosse falar assim, ai, parabéns. Não ia falar parabéns, não. Mas ele ia, como ele vê a gente, ele ia perceber o esforço que a gente está fazendo. E ele ia falar, ué, continua se esforçando. Pelo menos nesse aspecto, né? Tem muitos outros que precisam também, mas uma coisa de cada vez, né? Exatamente, Ed. Uma de cada vez. A gente se acolher, né? Obrigada, viu, pela partilha, Edna e Márcio. Eu fui buscar no livro, eu queria compartilhar com vocês. Não deu tempo de eu digitar, então eu vou ler, tá? Tem um livro, cadê? Perdi ele. Aqui. Chama Mulheres Fascinantes, não sei se vocês conhecem. São vários casos de experiências coletadas no plano espiritual que o espírito de Leon Tolstói coletou de pessoas que tiveram encontros com Jesus, que viveram encarnadas e encontraram, né, essa personagem de Jesus. E eu queria ler um trechinho muito pequeno, a história é comprida, eu vou só contextualizar para ler, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu vou imaginar, são 3 irmãs, a Lia, Isabel e a Miriam. Oi? Não, eu estava comentando com a Magali que ela tem esse livro. Ah, tá, e ela já leu? Sim. Pergunto para ela. Ó, que bom. Então, eu acho muito lindo esse. Tem um parzinho dele, né, que daí não é só mulheres, eu esqueci o nome, mas tem um outro, que é o Leon Tolstói também. Eu esqueci o nome, se eu lembrar eu falo. Mas é um livro bem legal. E aí, o que acontece? Essas irmãs jovens eram prostitutas na Palestina, num bordel de luxo. Elas foram vendidas muito jovens, perderam a mãe quando a caçula nasceu, e o pai não deu conta de cuidar delas, quem cuidava eram as vizinhas, até que o pai se casou. E, enfim, e quem as vendeu, quando elas já estavam mocinhas, foi a madrasta. E o que acontece? Essas irmãs, elas viviam essa vida sem perspectiva de sair, porque elas foram compradas, então elas eram escravas e elas tinham que estar onde elas estavam. Mas elas não se compraziam com essa vida. Até que elas ouviram falar de Jesus. E ela ouvia pelas pessoas que frequentavam o bordel, né? Elas iam captando as notícias. E até que um dia elas descobriram que ele ia passar por ali, pela cidade. Então elas começam a viver aquela expectativa de que Jesus poderia ajudá-las. Inclusive no início, eu até separei, mas eu não vou ler para vocês não. Só vou ler essa partezinha aqui. Mas no início, elas elas contam que elas não tinham nenhuma doença física, como muitos que procuravam Jesus. O que elas queriam era que Jesus dissesse para elas como elas poderiam fazer para sair daquele tipo de vida, desse um caminho, né? É isso que elas queriam. E Jesus olha para elas, né? Lê nelas tudo que está acontecendo e acaba dizendo a elas que ele, por força de lei, não podia fazer nada, porque numa sociedade injusta,
elas pertenciam a alguém, né? E elas não seriam aceitas pela sociedade. Mulher sozinha, ainda mais com essa vida, seria muito pior para elas. E aí, o que acontece? Eu vou ler o depoimento que vocês vão entender o que aconteceu. Depoimento de uma delas, da Miriam. Ela diz assim, olha só que lindo. Naquela tarde dourada e cálida, ao nos lançarmos a seus pés, né, aos pés de Jesus, ansiávamos pela liberdade do corpo. Queríamos que nos instruísse sobre a forma de fugir do contato de tantos corpos estranhos e invasores. Desejávamos ainda um lar, esposo amado, filhos lindos e perfeitos. Quando finalmente nos levantamos, o meigo Rabi havia nos aberto os olhos e os corações e nos facultado o entendimento da sublimidade da missão de sermos amantes, companheiras, amigas, mães e irmãs de uma infinidade de insensatos e sofredores que buscavam no sexo desenfreado e irresponsável a resposta para o vazio existencial que os consumia. Ele, Jesus, desvendou a nossos maravilhados corações os caminhos do amor incondicional, auxiliando-nos a amar além dos limites familiares, acima da carne, sem nada exigir, dando o melhor de nossos sentimentos sem esperar retribuição. Esse é o depoimento da Miriam. Eu queria que a Miriam fizesse essa partilha do encontro dela com Jesus e o que ele disse a ela. Ele não disse nada. Você percebeu? Ele não disse nada. O que ela falou? Quando nós nos ajoelhamos e pedimos a ele, quando nos levantamos, ele havia nos aberto os olhos e o coração. Olha só que lindo isso, gente. Ele não disse, ele mostrou a elas que elas deveriam florir, espalhar o evangelho onde elas estavam plantadas, apesar da situação aviltante e da revolta, que elas não deveriam se revoltar, mas elas deveriam amar aquelas pessoas e usar o conhecimento que elas já tinham para auxiliar, para encaminhar essas pessoas. E isso aconteceu. Foi nesse prostíbulo que muitas vezes a Lia, a Isabel e a Miriam eram procuradas por homens carentes que, ao invés de sexo, pagavam para ir conversar com elas. Olha só que interessante, elas contam isso. Conversar, porque eles eram carentes de afeto, eles só não sabiam disso. Então, Jesus, né, o evangelho, foi espalhado num prostíbulo através de 3 criaturas que se converteram ao cristianismo primitivo e espalharam a boa nova, florescendo onde Deus tinha plantado. E aí elas dizem, numa parte que eu não vou ler, mas eu vou falar, que eu acho que é muito interessante, elas dizem o seguinte, que, olha o revolucionário Jesus, é por isso que essa partilha está aqui, né? Elas dizem o seguinte, que Jesus não as libertou na carne, mas as libertou no espírito. Apesar de ainda serem escravas da dona, né, daquele bordel, daquele prostíbulo, elas encontraram nos ensinamentos de Jesus uma liberdade de espírito jamais sonhada. E passaram a ser felizes na situação em que elas se encontravam. Esse é o evangelho, essa é a liberdade que Jesus nos oferece pelo amor incondicional, independentemente das situações que estejamos vivendo. Isso é ou não é uma revolução? Gostaram da história? Da Lia?
Andréia. Oi, Maria Lúcia. Como é difícil a gente saber o que Jesus vai dizer para nós, sabe por quê? Eu estava refletindo agora nessa resposta, vamos dizer, que ele deu a ela. O olhar dele é tão acolhedor, é tão amoroso, que eu não consigo me colocar no lugar de saber o que ele diria. Que o ângulo de olhar dele é tão amoroso que a gente se coloca no lugar dele para saber o que ele falaria para nós. E a gente não tem essa capacidade ainda. E eu me pego, muitas vezes, envergonhada e fugindo até do olhar dele, como se eu pudesse esconder, né? Às vezes, das atitudes que a gente tem, de tudo que a gente já estuda, do pouco que já estuda, do que sabe e que não consegue praticar. Então, me sinto envergonhada, parece que quero me esconder. Esconder como, né? Mas esse olhar que ele tem, essa resposta, é tão difícil para a gente, porque ele não tem a mesma referência que nós humanos aqui, que nós temos, né? É isso que eu estava pensando agora. Exatamente. Porque ele nos ama incondicionalmente. E nós ainda temos um amor condicional, por isso que a gente olha e nos envergonhamos. Foi isso que aconteceu comigo essa semana. Você fala, nossa, mas ele não vai fazer esse julgamento. Nós é que fazemos, né, Maria Lúcia? Ele não vai, porque o amor dele por nós é incondicional. E isso é uma revolução, é a revolução pelo amor, não é mesmo? Então, vamos ler um pouquinho de Joana, né? Porque até então a gente só recapitulou, fizemos a nossa reflexão, a nossa tarefa, agora vamos ver o que ela vai nos dizer nessa outra parte. Ela vai dizer o seguinte: era com os sofredores, porém, que ele, Jesus, mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. Olha só o que ela está dizendo, não foi só naquela época, até hoje, Jesus é o maior psicoterapeuta, porque quando ele encontrava com todos os tipos de sofredores, males físicos, mas, na maioria das vezes, males morais, ele usava a mais correta psicoterapia, que nós, com o nosso conhecimento enquanto humanidade, não chegamos nem aos pés do que ele fazia, né? Por isso que o evangelho, gente, é o maior remédio que existe para as nossas almas. Aí está dizendo que ele não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir-lhes o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas, porque ele não precisava que nós falássemos, bastava nos olhar, ele nos via. E eu coloquei essa imagem aí do Freud com o menininho no divã, né? Porque quando Joana diz que ele não recorria aos sonhos, ela está se referindo à técnica da psicanálise, a Freud, é isso que ela está fazendo. E ela está dizendo que nós, para fazer a terapia, as diversas terapias, nós precisamos recorrer a muitas técnicas para conseguir descobrir o que aflige a criatura, se é que vamos descobrir, mas Jesus já sabia fazer isso, não bastava um olhar. E aí, falando, né, da psicanálise, rapidinho, né, o que é a psicanálise? Já que nós estamos estudando a série psicológica, né, é um método investigativo com associação livre de ideias ou gestos que um sujeito, né, que o sujeito do inconsciente vem à tona. Então, assim, é igual essa imagenzinha que eu coloquei aí, da pessoa no divã, com a cabeça toda confusa, com os pensamentos todos confusos, e o que o terapeuta faz? Organiza essa linha emaranhado num objeto, no caso ali um cachecol, né, para fazer sentido o que vai nessa mente confusa e emaranhada que vai gerar
muitos tipos de distúrbios, inclusive doenças psicossomáticas. A psicanálise também é um método terapêutico, né? Que é disso que nós estamos falando aqui, porque é baseado no pressuposto do inconsciente, que investiga os desejos e as resistências da criatura. É por isso que Freud vai dizer uma frase interessantíssima, que tem muito a ver com o nosso estudo desse capítulo. Diz assim: volte seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas. Aprenda primeiro a conhecer-se. Então, compreenderá por que está destinado a ficar doente e talvez evite adoecer no futuro. Então, Freud aqui está relacionando o fato do que vai no nosso inconsciente ser responsável, o porquê estamos passando por aquela situação, e compreendendo assim, nós podemos nos curar e evitar adoecer. Então, nos conhecer, conhece-te a ti mesmo, continua sendo um remédio bastante eficaz. E o Evangelho e essas reflexões que nós vamos fazendo nos ajudam a olhar para dentro de nós e reconhecer aquilo que está lá, escondido, e que muitas vezes nós não queremos trazer à tona, mas é necessário para que possamos nos curar. Então, Jesus não administrava os medicamentos usuais ou outros de complicadas formas. Jesus não recomendava medicamento para ninguém. O que ele fazia, na maioria das vezes, era uma palavra ou um passe, né? Ele não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos. De novo, aqui Joana está se referindo às próprias terapias, por exemplo, na psicanálise, muitas vezes a culpa recai sobre a família, sobre a mãe, sobre como foi na infância, né? Então é isso que ele está dizendo, Jesus não fazia isso. A terapia de Jesus era diferente, ele não transferia a culpa para ninguém, por isso revolucionário. Ele não recomendava medicamento para ninguém. Ele não fazia que as pessoas somatizassem os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência, que foi isso que a gente acabou de comentar, não foi, gente? Que Jesus, se olhasse para nós, não ia fazer julgamento, ou seja, ele não ia acusar, ele não ia dizer, você está assim porque você procurou, você está assim porque você é isso ou é aquilo. Ele não faz isso, ele não fazia e ele não faz isso conosco, porque ele nos ama. Que é a próxima frase. Olha lá, amava-os. Então, Jesus amava as pessoas que o procuravam, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-los a redescobrirem as potencialidades latentes que estavam abandonadas, como na cura do cego, né, do cego Bartimeu, que tinha em si mesmo a capacidade de se curar. E fez isso, porque Jesus disse, vá, tua fé te curou. Despertava neles, nas pessoas, uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não, porém, impedindo que prosseguisse conforme desejassem. Então, Jesus aqui, né, a gente pode ver bem nessa história que eu contei para vocês das 3 irmãs, como Jesus despertava nas pessoas uma nova visão, porque elas foram pedir para Jesus tirá-las daquela situação. Jesus tirou elas daquela situação? Não, não retirou. O que Jesus mudou na vida delas? Prática, sim, elas continuavam no mesmo lugar. O que Jesus mudou foi mais profundo, o que Jesus mudou foi o como elas viam aquela situação. Então, será que muitas vezes não é esse o convite do Evangelho? A gente estava aqui antes da gravação, então eu preciso reconstituir. A gente estava conversando sobre a situação do nosso planeta, da situação da pandemia e principalmente a situação do nosso Brasil como epicentro dessa pandemia, né? E aí a questão que se nos coloca é, a gente se rebela com essa situação ou a gente enxerga essa situação de um outro ponto de vista, que é
que essa situação está trazendo para mim, porque não é para o outro, né, gente? O estudo de Joana de Ângeles e da doutrina espírita em si também, né, nos diz que nós temos que olhar para nós. Então, não é isso que nós estamos escutando e discutindo aqui, dizer assim, ai, serve muito para minha irmã tem que escutar isso. Ou a vizinha teria... Não, é para quem que está sendo dito? Para mim. Só para mim. Então, Jesus aqui está nos convidando a ter uma nova visão do lugar em que a gente está. Se a vida me pôs nesse lugar, nesse tempo, aqui e agora, com as pessoas que eu estou convivendo aqui e agora, como eu posso dar o meu melhor e desabrochar, como as irmãs, no aqui e agora, nessa situação, ter uma nova visão dessa situação, né? É isso, gente. Eu dei uma lida, assim, bastante, para ver se a gente consegue terminar essa parte, mas acho que dá para a gente fazer uma pausa agora para perguntas, comentários, enfim, o que vocês desejarem. Márcia, tua mão está levantada. Você está querendo falar ou ela ficou da outra vez? Acho que ficou da outra vez. Alguém? Não? Se não, a gente continua lendo, tá? Vamos lá. Falando de Jesus novamente, jamais se lhe impôs. Jesus não se impõe, porque o bem é assim, não é, gente? O bem não impõe. A gente percebe que o mal ele quer o quê? Convencer, ele quer impor a sua visão. O bem não. Por isso que a gente diz que o bem é tímido. Muitas vezes a gente vê o mal aflorar e o bem não aparece. É porque ele não existe? Não. É porque o bem aguarda pacientemente. E Jesus fez isso. Jesus não se impôs a ninguém. Ele não impôs sua doutrina a ninguém. Não impôs no passado e não impõe agora. Nós é que devemos procurá-lo na medida do nosso entendimento e na medida da nossa necessidade. Concordam, gente? Não é isso? Então, Jesus não ia nas casas dizendo assim, tem alguém doente aqui? Quem que eu posso curar hoje? O que acontecia? Era assim? Não. Jesus ia na praia, vamos pensar lá ainda no comecinho, quando ele ia, né, junto com os pescadores, lá na praia do Lago de Genezaré. Ele simplesmente chegava de manhã na praia. E aí a multidão começava a se acercar dele. E aí aí ele fazia uma pregação, fazia um ensinamento para a multidão, e depois disso ele começava os petitórios, né? Como sempre, porque nós somos eternos pedindo, aí começava os petitórios. Então as pessoas iam lá igual, né? Vou falar aqui na casa espírita. Muitas vezes, quando a gente ainda estava na casa espírita presencial, o que a gente conversava muito, assim, nos nossos estudos sobre o passe, nas nossas conversas que a gente tinha para fazer direcionamento, que o que acontecia? Que tinha gente que chegava só para o passe. Então, você tem a palestra, você tem a preleção, qualquer ideia. Você fazer a preleção, a pessoa, assim, aprender um pouco, é uma coisa bem mais rápida, para a pessoa entender, não é um grupo de estudo, né? E aí, mas a pessoa ouviria ali uma palavra, né, mais edificante, elevar os pensamentos, para depois fazer o trabalho de passe. É assim que funciona. E a gente sabe que a espiritualidade já está ali, já está auscultando, já está trabalhando. O que acontecia? A pessoa sabia que o passe, no caso do Sarai, né, a palestra era às 8h, e meia hora, e o passe começava às 8h30. A pessoa chegava às 8h25 para entrar na fila do passe. E aí a gente fazia, o que a gente fazia, né? Aí sempre a Dita, que é a nossa mentora, assim, lá, né, do trabalho de passe, ela sempre falava para a gente, olha, gente,
vamos falar nas palestras para as pessoas chegarem mais cedo e tal, né? Porque a gente sabe que é importante. Mas o que adianta a gente falar nas palestras? Quem chegou cedo está ouvindo. O problema é que chega depois que não está ouvindo. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque é isso, as pessoas ainda, né? Nós, ainda enquanto humanidade, o que nós queremos? Nós queremos que o nosso problema seja resolvido agora. Eu não quero me transformar, eu quero que por algum milagre alguém resolva. Então, ou é Jesus, ou é um milagre de algum santo, ou é o passe, mas alguém vai resolver para mim, né? E nessa transição planetária, nesse momento que nós estamos passando, quando eu falo isso, que Jesus não se impôs a ninguém, é o quê? Qual que é o grande convite? Que a gente vá de encontro à cura, a nossa transformação para nos curar, e não esperar um milagre que nos cure, sem que a gente precise fazer nada, né? Então já passou esse pensamento mágico, que eu acho que é isso, o pensamento mágico, né? De que a gente pode ser curado de fora para dentro. Alguém nos curar? Não. Qual é o processo que Jesus nos convida a fazer? Quando ele fala, vai, não peques mais, a tua fé te curou. O que ele está nos convidando? A transformação interna gerando saúde. É o amor que gera a harmonia, que gera a saúde do corpo, e não o contrário. Certo, gente? Então, por isso que ele jamais se impôs, é por isso que Joana está dizendo. Ele não impôs a ninguém a sua doutrina. As pessoas o procuravam. Alguns, como as irmãs, a Lia, a Isabel e a Miriam, elas o procuraram querendo uma coisa, não obtiveram essa coisa. Obtiveram mais do que elas esperavam. Vocês concordam? Elas nem imaginavam que elas iam ganhar a liberdade do espírito. E o que fizeram? Aproveitaram a oportunidade. Outros, quantos outros procuraram Jesus, tiveram a cura, muitas vezes, do corpo físico e não aproveitaram? Exemplos? Temos muitos. O paralítico da piscina, que nós já falamos aqui nos nossos estudos, lembram-se dele? Que aí foi lá no templo, inclusive, foi uma das denúncias dele, porque Jesus curou num sábado, que ele levou Jesus à prisão, porque Jesus o curou num sábado, e ele foi no templo, ele disse que foi Jesus que trabalhou no sábado. Os 10 leprosos que pediram a cura, obtiveram a cura, um deles voltou e agradeceu, os outros 9 não. Nos contam que depois a lepra voltou, porque eles voltaram para suas vidas e para tudo que estava relacionado aos seus vícios morais. O jovem rico, lembra do jovem que teve a oportunidade? Jesus falou, deixe teu pai, deixe que os mortos enterrem os seus mortos e vem você me seguir para ter uma nova vida. O que ele fez? Não aproveitou. Então Jesus não se impôs, é nesse sentido, com nenhum desses. Mas a escolha de seguir Jesus é nossa, a partir do momento que nós o conhecemos. E aí, Jesus, né, era buscado por todos, como nós o buscamos até hoje. Quando nós estamos aqui estudando, o que estamos fazendo? Buscando Jesus, vocês concordam? Então, ele era buscado por todos, sem os procurar. Porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores circunstanciais são-lhe o campo, o espaço onde agirá. O que Joana está nos dizendo com isso? Que nós somos responsáveis. É isso que ela está dizendo, em poucas palavras, né? A partir do momento que temos esse contato com o psicoterapeuta Jesus, e conseguimos saber o que ele está nos ensinando, que o evangelho é um caminho que ele está nos indicando, nós temos a opção de escolher se queremos ou não. No caso que estamos fazendo agora, nesse momento, muitas vezes nós procuramos a casa espírita. Eu estou falando da casa espírita porque no caso desse estudo nós estamos vinculados a uma casa espírita.
Mas podia ser qualquer outra religião que a coisa se encaixaria da mesma forma. Às vezes nós procuramos a casa espírita porque nós estamos precisando dela. Já ouviram aquela frase, né? Por amor ou pela dor? Às vezes nós é que precisamos da casa espírita. Por orgulho, a gente acha que a casa espírita é que precisa da gente. Não, ela vai seguir sem a gente. Quem precisa do trabalho na casa espírita somos nós. E essa escolha nós temos, na verdade, é isso que está dizendo ali, ela não se impõe a nós. Nós podemos acolher e aproveitar essa oportunidade. Bom, deixa eu ver se eu falei tudo, mas acho que é isso. Eu fechei aqui. Aí ela está dizendo, por fim, né, que nós precisamos sim nos colocar, por quê? Porque o sucesso nesse trabalho de burilamento e transformação íntima depende de quem? Da nossa disposição e de mais ninguém. Ou seja, não tem milagres. O milagre quem faz somos nós, não é verdade? É isso, olha, gente, 20 horas cravado. Consegui ler. Era isso que eu tinha, né, planejado para hoje, mas como a gente começou 7h15, a gente tem mais uns minutinhos, eu queria ouvir vocês, se isso faz sentido para vocês, se vocês concordam com a mentora, enfim. Também, se não quiserem, a gente encerra, só estou abrindo a possibilidade. André, eu acho que a gente já até comentou sobre isso, mas é bem isso daí. Geralmente, vou pegar o exemplo aí da casa espírita ou qualquer outro, a gente ainda precisa, né? É nós com nós mesmos, mas a gente ainda precisa desse empurrãozinho, né? Como dizia a Madre Teresa, numa entrevista com um repórter, né, que ele falava que ela estava fazendo a coisa errada, que ela não tinha que dar o peixe, né? Que eram as pessoas que ela ajudava, ela tinha que ensinar a pescar. E ela então responde que eles estavam tão fracos, tão carentes naquele momento, que eles não tinham nem condição de segurar a vara. Então ela ia dar, né, primeiro uma base, para que depois eles pudessem, mas aí é com eles. Então é exatamente isso. Então, quando a gente também vai numa casa espírita ou qualquer outro lugar, né, ou um conselho de um amigo e tudo mais, a gente, de repente, assim, a gente, no inconsciente, firmar, né, a nossa base, mas no fundo é nós com nós mesmos. Depois tem que ser com a gente, não adianta, né? Não adianta você até já deu um exemplo aqui, a gente já falou sobre isso. Não adianta você tomar remédio para minha dor de cabeça, né? Você pode até dar o exemplo, olha, toma, faz assim, né, melhora, que é o que Jesus fazia, ele exemplificava, falava, ó, dá o exemplo, vai por aqui que funciona, né? Mas aí falta a nossa capacidade do querer, né? Então, eu acho que é bem legal isso daí. E o Centro Espírita é justamente isso, né? Acontece aqui também, né? Vamos lá, vamos tomar um passezinho, ficou legal, essa semana vai começar com o gás todo, né? Só que aí na outra semana tá o problema de novo, porque você não foi em cima do problema, né? Você dá aquela chacoalhada na poeira, mas o problema vai voltar. Até que um dia você vira a chavinha e começa a mudar o seu jeito e aí as coisas vão mudar também, né? Mas é bem legal. Mas é martelando que uma hora o prego entra. Isso aí, obrigada, Fernando. Alguém, gente? Alguém ficou com alguma dúvida do que foi falado? Não? Então, tá bom. Então, gente, aí a gente vai pensar numa reflexão, né, Ronaldo? Eu não tenho nenhuma agora, assim, de cabeça, mas vamos pensar alguma coisa. Então, eu espero que tenha sido bom para vocês. Foi bom para mim, foi bom para minha reflexão da semana. Maria Lúcia, eu vou te colocar no grupo, porque a gente coloca a reflexão lá. Esqueci de te falar isso, tá? Pode ser?
E é isso. Eu desejo ótima semana para todos nós, que vocês possam ter essa segurança de continuar avançando, né? De acordo com os ensinamentos do nosso mestre, modelo e guia. Lembrando que agora a Joana está dizendo que a responsabilidade é nossa e não dele, né? A dele ele cumpriu, que foi vir, ensinar e dar o exemplo. Seguir o exemplo é nós conosco mesmo, né? Então vamos refletir nisso, e essa é a grande revolução que Jesus apresenta, porque muitas vezes os grandes mestres, eles vêm dizendo assim, eu posso isso, eu posso aquilo, a salvação está comigo, mas Jesus é Jesus Salvador? Boa pergunta, né? Em que sentido Jesus é Salvador? Jesus salva, ou Jesus nos ensina a nos salvar? Segundo a interpretação de Joana, que a gente acabou de ver agora, Jesus nos mostra o caminho da salvação. Não caminha por nós. Então, cabe-nos fazer a nossa parte, né? Ele já abriu o caminho. É como se ele tivesse aplanado a estrada, né, gente? A estrada estava, assim, bem pedregosa, ele veio, deu uma aplanada, e agora falou, agora você vem, mas quem tem que caminhar somos nós, mas a estrada já está aplanada, porque o Evangelho fez isso para a gente, né? Então, nós já temos uma... Sabe, igual os bandeirantes, eu gosto de pensar assim, né, que tinham que ir lá fazer as picadas na floresta, né, era muito mais difícil. Então, pensa quem é de São Paulo aí, né, na Anhanguera, né, então os primeiros que foram lá fazendo as picadas, entrando na mata, era muito mais difícil. Jesus já fez isso para nós, já entrou na mata, já fez a picada, já sedimentou, fez a estrada, é muito mais fácil agora a gente sair de São Paulo, pegar o carro e dirigir pela Anhanguera até chegar em Ribeirão. Você já imaginou os bandeirantes, como é que era, Fernando? Não devia ser fácil. Então não. É isso, né? Mas se eu não pegar o carro, se eu não entrar na estrada, não chego. Se pegar o carro, pode ter a estrada melhor pavimentada, que não vai adiantar nada, né? Mas você concorda que esse é o convite do Evangelho? Exatamente. Vai lá, pega o carro, vamos entrar nessa estrada e vamos seguir confiante que o nosso destino é a felicidade. Me ajuda, né? Deixa eu ganhar uma Mega Sena, mas joga, né? É isso, né, que temos para hoje. Mais uma quarta-feira. Eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui, essa casa espírita expandida e com os ensinamentos. Que Deus abençoe a todos vocês, que a paz de Jesus esteja com vocês, hoje, todos os dias da semana, e sempre com vocês, com aqueles que convivem com vocês, sejam seres humanos, sejam seres dos nossos companheiros animaizinhos aí, que vocês possam expandir essa vibração de amor e de carinho por todo o entorno, e nós possamos aumentar o nosso círculo de amor para as nossas cidades, abrangendo os nossos governantes, que possam tomar as melhores decisões para que nós soframos, né, socialmente um pouco menos. Então vamos vibrar também por aqueles que se encontram nos hospitais, físicos e astrais, que os nossos bons pensamentos e sentimentos possam atingi-los. Graças a Deus. Grande beijo. Tchau, boa semana para vocês. Boa semana, gente. Até semana que vem. Bom descanso. Até. Que Deus ilumine. Muita luz e paz a todos. Nós. Amém. Com Deus.